capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 37. Um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração nesta noite. Atos capítulo 2, versículo 37. Quem achou diz amém? Amém. Vou estar lendo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister ou de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Queridos, uma igreja poderosa, uma igreja cheia do poder e da glória de Deus. Era assim que nós podemos descrever a igreja de Atos dos Apóstolos. Era uma igreja onde as pessoas, irmãos, olhavam para os crentes, olhavam para aqueles que serviam ao Senhor naquela época, e eles ficavam tocados, impactados, porque viam naquelas vidas a glória de Deus, o poder de Deus. Era uma igreja que tinha vida, era uma igreja que tinha poder de Deus, era uma igreja cheia da glória de Deus. Era uma igreja que tinha um discurso, irmãos, poderoso contra o pecado. A pregação da palavra era contundente e confrontava o pecado sem medo. Tanto é que aqui, irmãos, nós lemos o versículo 37, mas você vai ver o capítulo 2 inteirinho, um discurso de Pedro a todos que estavam ali ouvindo a palavra do Senhor. E Pedro vai dizendo quem Jesus era, o que ele veio fazer, como ele morreu, como ele ressuscitou, e ele veio para pagar os pecados de todos aqueles que reconhecem que são pecadores. E quando eles ouviram de Deus essa palavra pregada através da vida do apóstolo Pedro, eles perguntaram o que nós precisamos fazer. E Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados. Irmãos, essa igreja ela não tinha medo de falar do pecado das pessoas que precisavam se converter, mas em amor. Ela confrontava o pecador em amor, mas ela não alisava o pecado. Era uma igreja que denunciava o pecado ao invés de alisar o pecado, ao invés de aceitar o pecado. Era uma igreja que confrontava o pecado. Por isso era uma igreja, irmãos, que trazia mudança de vida, que trazia regeneração, que trazia mudança de caráter, porque o pecado ele era combatido. E hoje, infelizmente, nós vemos que em muitos ambientes o pecado ele está sendo afagado, o pecado ele está sendo aceito, o pecado ele está sendo tolerado, e por isso muitas vezes o poder e a glória de Deus não estão se manifestando em muitos ambientes por causa dessa atitude.
porque onde há a tolerância ao pecado, aonde o pecado é tolerado, onde o pecado é aceito, aonde o pecado é bem tratado, Deus não opera. Mas aonde o pecado é denunciado, aonde o pecado é rejeitado, ali Deus se manifesta com glória e poder. Ali Deus desce, ali Deus visita. Então aquela igreja era uma igreja, irmãos, que estava ali vivendo o propósito de trazer sobre a terra a glória e o poder de Deus. Era uma igreja onde os crentes enfrentavam muitos problemas, muitas dificuldades com perseguições, muitas lutas aqueles crentes enfrentaram. Muitos ali eram presos, Pedro foi preso, Paulo foi preso, muitos ali eram perseguidos. Quantos choros, talvez muitas pessoas passaram naquela época, por verem pessoas da sua família morrerem. Quantas noites de sono foram perdidas, quantos problemas vieram sobre famílias inteiras, que ficaram talvez na miséria, porque aceitaram a Jesus, perdendo toda a sua condição financeira. Quantas pessoas passaram por muitos problemas, mas nada daquilo parava a igreja. Os crentes, apesar dos problemas, avançavam. Os crentes, apesar das lutas, eles não paravam de avançar no propósito de servir ao Senhor. E eu quero declarar para você nessa noite, que se aquela igreja, ela existiu naquela época, ela também pode estar presente nos dias de hoje. E eu quero declarar sobre a tua vida, que se você está em Cristo, nada vai parar você. O inimigo não vai conseguir te parar, o inimigo não vai conseguir fazer você parar de estar na igreja, parar de orar, parar de ler a palavra, parar de cultuar a Deus, se você colocar o firme propósito no seu coração, de servir ao Senhor, como essa igreja serviu ao Senhor naquela época. Vivemos um tempo em que o inimigo está usando todos os seus recursos para parar a igreja, irmãos, para parar a igreja. Eu me relaciono com pastores de muitas outras denominações, não só batistas, mas de outras denominações da Assembleia de Deus, pastores de outras igrejas pentecostais, e o que a gente muitas vezes troca de informação, a gente vê como que o mundo está num burburinho, né? Existe a crise gerada pelas guerras, pela guerra de Israel, lá em Gaza, contra aqueles grupos terroristas, contra o Irã. Existe a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Existe essa situação que está acontecendo no mundo, quer queira, quer não, isso vai interferindo na economia mundial, porque aonde existe guerra, sempre existe o envolvimento de outros países, né? E isso vai gerando um efeito dominó, vai afetando num ponto e aquilo vai atingindo outras localidades. Existe a guerra, existem os conflitos políticos, existem os extremismos, os da direita, os da esquerda, e fica aquela luta, e tudo isso gera posicionamentos contrários e contundentes, pessoas que às vezes deixam de se relacionar por causa de posicionamentos extremistas. Então existe também uma crise instalada hoje no mundo em função de questões políticas. Existe uma crise econômica que também está acontecendo no mundo, e eu já ouvi muitas profecias que 2025 será um ano de crise, onde muitas pessoas poderão perder seus empregos, porque vai crescer aí o trabalho feito por máquinas, por robôs, por tecnologia. Isso é uma tendência que está acontecendo no mundo inteiro. Então isso gera o que? Desemprego, e o preço, o custo de vida tende a aumentar. Então existem todas essas situações que podem estar vindo, que podem estar chegando, né? Mas para o povo de Deus sempre existe um escape, sempre existe uma provisão no meio do deserto, sempre existe um oásis no meio do deserto, sempre existe um refrigério que Deus envia no meio da crise. Então nós vivemos um tempo de crise, mas existe também uma crise espiritual, e eu queria chegar nessa. A crise espiritual hoje está nessa decorrência de que está sendo trabalhado de maneira muito forte, irmãos, a questão da abertura aos cultos voltados ao satanismo, ao luciferianismo. Isso nunca cresceu tanto no mundo hoje. Antigamente as pessoas tinham medo de falar de diabo, de Satanás, de Lúcifer. Hoje em dia, até no Netflix já tem série com o nome de Lúcifer, né? Por quê? Porque o personagem Lúcifer, Satanás, está se tornando um personagem aceito, está se tornando um personagem muito, vamos dizer assim, que as pessoas não olham mais com aquela repulsa, né? Até desenho animado hoje já tem lá, né, a figura do Satanás.
ou Mr. Satan, né? Quem gosta de assistir Dragon Ball Z sabe o que eu estou falando, né? Mas tem lá. Por que vai sendo colocado? Não podia colocar outro nome. Mas por que tem que ser esse personagem? Tem que ser Satã, tem que ser Satanás, tem que ser Lúcifer. Por quê? Porque é vamos dizer assim, é uma ação sistêmica. O mundo está desenvolvendo uma ação para habituar a mente do ser humano a aceitar, a quebrar dentro de nós a rejeição, a repulsa, para que ele possa ser aceito. Assim como Jesus veio para ser aceito, para que através dele nós possamos ter vida eterna, para que nós possamos ter salvação, para que nós possamos ter o perdão dos nossos pecados, Lúcifer quer ser aceito pela humanidade. E ele está, infelizmente, está vendo um avivamento espiritual no satanismo. Se você fizer uma pesquisa hoje, você vai ver que muitas pessoas se voltaram para esse tipo de culto, né? Se voltaram, estão abertas, pessoas que nunca estiveram abertas, estão abertas. E em função disso, a guerra espiritual na vida da igreja aumentou. A opressão sobre os crentes, a opressão, entenda o peso dessa palavra, a opressão maligna sobre a igreja, ela aumentou muitas vezes mais, irmãos. Por que tem muito crente desanimado? Já parou para pensar por que muitas vezes você está desanimado, está triste, às vezes você não tem vontade de estar na igreja, às vezes você não tem vontade de cantar, às vezes você não tem vontade de ler a Bíblia, você acha que é tudo normal, você está tudo normalzinho? Não está não, irmão. Existem forças espirituais atuando nas regiões celestiais, nas esferas celestiais, só para roubar a sua energia, só para tirar o seu ânimo, só para tirar a sua fé, só para tirar o desejo do teu coração de ler a palavra de Deus, de estar na presença de Deus. Principados, potestades têm se levantado contra a igreja de Cristo nesse tempo. Mas eu quero dizer para você, querido, assim como aconteceu, assim como está acontecendo hoje, já acontecia naquela época. Naquela época haviam principados, haviam potestades, haviam príncipes das trevas, haviam cultos demoníacos. Tudo isso acontecia na época do surgimento da igreja, e a igreja prevaleceu, porque o Senhor diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que aquela igreja era uma igreja que fazia muitas coisas que a igreja de hoje não está fazendo. Por isso a igreja de hoje ela está sucumbindo em alguns aspectos. As pessoas estão se retraindo, as pessoas estão perdendo forças. Por quê? Porque não estão fazendo o que a igreja de Atos dos Apóstolos fazia. Aquela igreja era uma igreja cheia do poder, cheia da glória de Deus. E eu quero perguntar aqui, quem quer que essa igreja aqui seja cheia da glória de Deus? Cheia do poder de Deus? Amém, eu também quero. E para isso nós precisamos entender algumas coisas que podem fazer dessa igreja uma igreja como aquela, cheia do poder, cheia da glória de Deus. E a primeira coisa, irmãos, que vai fazer com que nós sejamos como aquela igreja foi, é nós reconquistarmos no nosso coração o amor, a paixão pela oração. Oração é algo que está associado ao poder de Deus. Oração é algo que sempre, irmãos, isso no meio batista, isso no meio dos assembleanos, isso no meio dos pentecostais, Deus é amor, então o pessoal ora, porque oração, irmãos, oração sempre esteve associado à manifestação do poder de Deus. O crente, a igreja que entende o valor da oração para trazer a manifestação do poder de Deus, é uma igreja que vai caminhar para ser cheia do poder. É uma igreja que vai caminhar para se encher da glória de Deus. Aquela igreja, ela nasceu debaixo de oração. As pessoas estavam orando, 120 almas estavam orando. E ali o que aconteceu depois que eles oraram? O céu desceu. O céu desceu. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu como línguas repartidas como de fogo na cabeça de cada crente. Eles foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas, não línguas dos céus, não línguas celestiais, línguas humanas, mas não aprendidas, línguas humanas, mas de outra nacionalidade que eles não sabiam falar, mas eles começaram a falar outras línguas, e eles começaram a se encher da presença de Deus, e a partir daquele momento, irmãos, depois que eles se encheram, aí eles saíram e fizeram a diferença.
Mas primeiro eles se encheram para depois sair e fazer a diferença. O problema é que tem muita gente querendo sair para fazer a diferença sem se encher antes. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: eu e você, sem Deus, por melhor que sejam as nossas intenções, a gente não tem poder para fazer diferença, porque o poder que faz a diferença é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo em nós. Irmãos, se nós estivermos cheios do poder do Espírito Santo, uma palavra que sair da nossa boca, irmãos, vai fazer a gente chorar, vai fazer a gente se quebrantar, porque não será nós, ou eu, ou você falando, mas o Espírito de Deus falando através da nossa boca. O Espírito Santo tocando vidas. A oração, ela tem, irmãos, ela é valiosa, ela tem um valor tremendo para trazer a manifestação do poder de Deus sobre a igreja. A igreja que ora vai ver o poder de Deus descer. Amém? A igreja que ora vai ver o poder de Deus descer aonde ela está. Quem quer ver o poder de Deus descer? Quem quer trazer o poder de Deus? Se você está passando por uma enfermidade, uma luta na sua vida, e quer que o poder de Deus venha sobre a sua vida, sobre aquela enfermidade, ore. Se você evangelizou alguém na faculdade, onde você trabalha, e você quer que aquela pessoa se converta a Cristo, você já semeou a palavra no coração dela, ore por aquela pessoa. Se você está enfrentando problemas no casamento, lutas no casamento, e essa situação tem abatido o seu espírito, entra no teu quarto, fecha a porta e ora pelo teu casamento. Sabe o que vai acontecer? O poder de Deus vai vir sobre o seu casamento. O poder de Deus vai vir sobre aquela situação que você está colocando diante de Deus em oração. Porque aquilo que é colocado diante de Deus, Deus trabalha, Deus opera naquela situação. Irmãos, Jesus teve um momento em que ele mandou os discípulos entrarem no barco, e ele ficou, irmãos, à tarde, até as 3 da manhã em oração, na presença do Pai. Sabe o que ele fez? Ele falou: vão para o mar, que eu tenho um encontro com o Pai. Eu vou me encontrar com o Pai, em oração. E ele ficou a parte da tarde e parte da noite, quase toda, em oração. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando os discípulos estavam lá no meio do barco, o barco açoitado pelas ondas, 3 da manhã, Jesus vem andando sobre as águas. Ele vem andando sobre aquele mar de problemas, aquele mar de adversidades, aquele mar de lutas, que era aquele mar onde estava o barco dos discípulos, que para os discípulos ali, estar naquele mar ali, era um mar de problema, de luta, de dificuldade. Porém, Jesus, depois de ter orado, ele caminhou sobre aquele mar de problemas com tranquilidade. Eu quero dizer para você, querido, você precisa orar, gastar tempo, não gastar, mas investir tempo em oração na presença de Deus, para que Deus possa te dar poder para caminhar sobre o mar de problemas que está diante de você. Às vezes o mar vai estar lá, Deus não vai tirar, mas você vai caminhar sobre os seus problemas. Por quê? Porque Deus vai te dar poder para isso. Amém? Fala para o seu irmão aí, ora, que Deus vai te dar poder. Temos que orar, irmãos. Os grandes homens de Deus que impactaram o mundo com as suas vidas, irmãos, eles foram homens de oração. Olha só o que disse Hans Wohlstaden: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Quem disse isso foi William Law. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Charles Spurgeon. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Hudson Taylor falou isso. Eu preferiria ensinar um homem a orar do que fazer 10 homens a pregar. Charles Spurgeon. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri dessas pessoas, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Samuel Chadwick. O homem
que mobiliza a igreja cristã para orar, estará dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo, Andrew Murray. Irmãos, homens que conheceram o coração de Deus na oração. Você e eu somos desafiados a conhecer o coração de Deus em oração. Por que muitas vezes você está triste sem motivo? Por que muitas vezes você está desanimada ou desanimado sem motivo? Por que muitas vezes você está rebelde sem motivo? Porque você não está orando. Existe um espírito de rebeldia invocado para trabalhar no contexto da igreja, para fazer o crente ficar rebelde, para fazer o crente ficar queixo duro. Sabe aquele crente que não obedece liderança? Liderança falou, mas vou fazer do meu jeito. Eu não obedeço pastor. Na minha vida ninguém manda. Fulano quer assim, mas eu vou fazer assim. Irmãos, existe um espírito de rebeldia, entendo o que eu estou falando para você. Estou falando de coisas espirituais que eu sei que estão acontecendo no contexto de igreja. E isso está afetando muitos crentes. Crentes que foram muito mais submissos no passado, hoje não estão mais. Hoje estão peitinho estufado, querendo brigar. Só falta fazer o capoeira, né? Chega em mim, pastor, né? Então assim, meio querendo partir para as vias de fato. Irmãos, tudo isso é obra do diabo. O diabo é especialista em rebeldia, sabe por quê? Porque ele foi o primeiro rebelde. Entenda o que eu vou falar para você. Isso é coisa profunda, pega aí, pega a visão. Irmãos, Satanás estava no céu, ele conhecia Deus, de estar ali face a face com o Senhor, mas no coração dele se achou iniquidade, se achou rebeldia, se achou orgulho. Orgulho e rebeldia, um está muito interligado com o outro. Quem nasceu primeiro, pastor? Não sei. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta para Deus. Mas para mim, que o orgulho, ele faz a pessoa se autovalorizar acima da medida. Para mim, o orgulho é isso, é a valorização do ser acima da medida certa. Foi isso que Satanás fez. Chegou num ponto em que ele falou: se esse anjo querubim aqui não está servindo mais não, eu vou subir e me assentar no trono e ser como o Altíssimo. Eu tenho condição de ser como o Altíssimo. Ou seja, ele começou a ter uma concepção exagerada de si mesmo. Quantos crentes da igreja muitas vezes estão assim, irmãos, achando que é o bicho da goiaba, desculpa a expressão, né? Achando que é, irmãos, nós não somos nada. Nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada sem Jesus. Irmãos, a nossa justiça é trapo de imundícia. Se nós estamos em pé, é graça. Se nós podemos caminhar, é graça. Se nós podemos fazer alguma coisa, é graça. Tudo é graça de Deus. Toda honra e toda glória pertencem a Jesus. Se eu sou uma pessoa melhor hoje, Jesus é responsável por isso. O Espírito Santo é responsável por isso. A palavra de Deus é responsável por isso. Porque, irmãos, quando nós nos afastamos da palavra, nos afastamos de Deus, nós muitas vezes deixamos de ser a melhor pessoa, nos tornamos a pior pessoa do mundo. Sim ou não? É simples assim, irmãos. Nós conseguimos manter a chama acesa quando estamos perto do fogo. Repetir, a gente consegue manter a chama quando a gente está perto do fogo. Sai, você começa a esfriar, você começa a apagar. Existe uma ação espiritual para apagar você. Existe uma ação espiritual para tirar de você o fervor espiritual, a alegria pelas coisas de Deus. E cabe a você vencer isso. Cabe a você triunfar sobre essa situação. Irmãos, é na oração que a gente recobra as nossas forças para fazer o que Deus quer, quando o que Deus quer que a gente faça é difícil.
É algo que exige muito de nós. É na oração que a força que nós precisamos vem. Jesus estava no Getsemane. Ele precisava chegar na cruz, sim ou não? O alvo final dele é onde era a cruz. Mas ele estava sem forças. Ele diz: minha alma está triste. Por que eu falei de tristeza? Por que eu falei de desânimo? Porque quando Jesus chega ali, ele está triste, desanimado, angustiado. E o que ele foi fazer? Ele foi orar. Eu vou arrancar essa tristeza da minha vida. Eu vou arrancar esse desânimo na vida, na presença do Pai. É o Pai que vai fazer a obra. Sabe quem vai fazer a obra na sua vida? O Pai. É o Pai. É o Pai que vai fazer a obra na sua vida. É Ele que vai te renovar. É Ele que vai colocar a alegria que você perdeu. É Ele que vai colocar o ânimo que o diabo roubou. É Ele que vai trazer de volta as forças que o mundo tirou de você. Porque, irmãos, no mundo nós temos aflições, tribulações, mas o meu Cristo venceu o mundo. E nele eu sou mais do que vencedor. Porque nele eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Nele eu me fortaleço. Na graça dEle, na presença dEle, eu sou fortalecido. Não negligencie a oração na sua vida, meu irmão. Não negligencie o valor, o poder da oração na sua vida, minha irmã. Para você permanecer em pé nesse tempo em que muitos satanistas estão fazendo jejum ao diabo, para tirar a tua força, para arrancar você da igreja, para você permanecer em pé, você tem que orar. Você tem que orar. A guerra espiritual, ela está ferrenha. Se você não estiver com os olhos abertos para entender o momento que nós estamos vivendo, você vai ficar no meio do caminho, você nem vai ver o que aconteceu. Nós temos que estar atentos. A oração, ela tem o poder de nos manter em pé, de nos renovar, de nos fortalecer. Quem lembra das duas irmãs, Marta e Maria? Jesus vai na casa das duas. Marta está correndo de um lado para o outro, né? Querendo agradar Jesus através do serviço. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Maria foi lá e se ajoelhou e ficou aos pés de Jesus. Só ficou aos pés de Jesus. Aí aquele crente ativista fala: mas pastor, que postura mais ociosa, né? Podia estar ajudando a irmã, porque parece que quando a gente está na presença de Deus, a gente não está fazendo nada de especial, a gente não está fazendo nada de relevante. Só que Deus não vê assim. Marta estava correndo de um lado para o outro, que nem carrinho de Fórmula 1. Chegou um ponto que ela estressou, estava estressada, fadigada, cansada. Porque quando você está caminhando e fazendo as coisas no zelo da sua força, você cansa. Vou repetir: por mais bem intencionado que seja o seu coração, mas quando você está agindo na força do seu braço, você está agindo na sua força, você cansa, você se torna uma pessoa estressada, impaciente, julgadora, que aponta o erro dos outros e que cobra de Deus. Porque foi isso que Marta fez. Ela fez tudo isso. Ela estressou, ela ficou impaciente, ela acusou a irmã dela e ela cobrou de Jesus: Senhor, o senhor não vai fazer nada? Tipo assim, cobrou de Jesus na caruda, na cara dura. Irmãos, tem muito crente na igreja desse jeito. Tem muito crente que está correndo, acha que está fazendo tudo certo, porque está fazendo. E muitas vezes você está falando: calma, filho, vem para a minha presença. Você está fazendo coisas muito importantes, mas a melhor parte você não está fazendo. Maria escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. Porque muitas vezes nós precisamos ir como Marta e fazer o que tem que ser feito, mas nós temos que fazer depois que a gente foi à presença de Deus, depois que a gente se encheu dele. Irmãos, 2023, fevereiro de 2023, faculdade de Asbury nos Estados Unidos, o que aconteceu lá? 200 jovens
simplesmente pararam para cultuar a Deus. Só isso, só estar na presença de Deus. Os irmãos sabem o impacto que aquilo teve no mundo. Irmãos, pessoas de vários lugares, de outros países, foram àquele lugar porque a atmosfera da adoração. Quando a equipe de louvor estava ministrando aqui, vocês não sentiram unção? É isso que eu estou falando, é disso que eu estou falando. Irmãos, é aquela situação que vem, Deus começa a mover na nossa vida, e aquilo vai renovando a gente de dentro para fora, vai limpando a gente, vai tirando as tristezas, vai tirando o ranço, vai tirando o desânimo, vai limpando, vai movendo. Irmãos, não subestime o poder do culto. O diabo não quer que você esteja na igreja. O diabo quer que você seja um crente irresponsável para com o culto. O diabo quer que você seja um crente que não dá valor a isso que nós estamos fazendo aqui. E é aí que ele te pega. Por quê? Porque a mídia está dizendo que não tem muito valor estar na igreja. E aí a gente começa a achar que não tem mesmo. Só que quando você sai da presença de Deus, você vai para a presença do diabo. E ele começa a te encher de um monte de besteirada. E começa a encher a tua mente com aquilo que vai te pervertendo e vai te afastando da presença de Deus. Foi feito um estudo, irmãos, de que em torno de 70% dos jovens cristãos que vão para as faculdades, eles saem da igreja. 70%. Eles deixam o evangelho. Ou seja, o poder do ensino, ele é forte para mudar a mente de uma pessoa. Sim ou não? O que você começa a aprender, começa a fazer parte de quem você define ser, ou decide ser. Aquilo que você entende e aceita, começa a se materializar no seu caráter, começa a se materializar em quem você é. Você é fruto do que você entende e do que você aceita. Se você entendeu a Jesus e aceitou a Jesus, Jesus vai começar a se manifestar na sua vida. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você começa a aceitar o que o diabo propõe, o que ele coloca, aquilo começa a se manifestar na sua vida e começa a te arrancar da presença de Deus. Não subestime o poder da oração para te manter crente, para te manter fervoroso, para te manter na presença de Deus. Amém, irmãos? Quem quer ser uma igreja que tem poder, que tem a glória de Deus sobre a sua vida? Ore, ore. Irmãos, falando de Asbury, eu lembro de um testemunho de um casal que eles moram nos Estados Unidos, mas eles saíram 2.000 quilômetros, eles saíram de onde eles moravam para ir lá, apenas para participar do culto. Só que o senhor, eles eram já um casal de certa idade, esse senhor tomava um remédio controlado, e ele foi lá no culto, mas ele não foi lá para ser curado, ele foi lá para participar do culto só. E ele tinha que voltar correndo, porque ele tinha que ir ao médico para aquela receita ser renovada, não sei. Irmãos, quando ele voltou, ele foi fazer os exames e ele não tinha mais doença nenhuma. A doença ficou lá no culto. Ele foi embora, a doença ficou lá. Eu quero dizer para você, querido, muita coisa ruim da sua vida pode ficar aqui e você ir embora abençoado nessa noite, só pelo fato de você estar aqui. Só pelo fato de você estar na presença de Deus. Não subestime o poder de um culto. Não subestime o poder de estar na presença de Deus. Não subestime o poder da palavra. Segundo ponto, irmão, se nós queremos ser uma igreja cheia do poder e da glória de Deus, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Diz aqui, versículo 42: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em outras versões está nos ensinos dos apóstolos. Ou seja, eles perseveravam em guardar a palavra de Deus. Eles perseveravam na fidelidade à palavra de Deus.
Uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja cheia da glória de Deus, é uma igreja que ama a palavra, é uma igreja que ouve a palavra, é uma igreja que tem respeito pela palavra, é uma igreja que guarda a palavra no coração, porque Deus fala com você através da palavra. A palavra de Deus, ela coloca em você o saber de Deus. A oração, ela coloca em você o poder de Deus. Mas a palavra, ela coloca em você o saber de Deus. A sabedoria de Deus é compartilhada conosco através da sua palavra. Então, quando a palavra, ela entra em nós, e nós permitimos que ela comece a governar as nossas vidas, irmãos, nós começamos a viver diferenciação de vida. Por quê? Porque a palavra, ela vai mudando os valores da nossa vida, ela vai colocando no lugar o que está fora do lugar, ela vai limpando o nosso coração, a nossa alma, ela vai tirando dentro da gente a podridão do mundo. Quando as pessoas olhavam para os crentes daquela igreja, eles viam pessoas diferentes, que tinham uma vida diferente da vida que eles estavam vivendo. Hoje você pega um descrente que está lá fora e olha para a vida dele e vê mentira. Aí você pega um crente e olha para a vida dele, vê mentira também. Aí você pega muitas vezes um descrente, olha para a vida dele, você vê lá alcoolismo, o cara está bebendo. Aí você pega um crente bebendo também. Você pega um não crente, você vê desonestidade. Aí você pega um crente e vê desonestidade também. Por quê? Porque a diferenciação de vida praticamente não está existindo. Por quê? Porque muita gente perdeu a fidelidade à palavra. Não é a palavra mais que manda. A palavra não está mandando mais. Quero perguntar para você, querido, quem está mandando na sua vida? É a palavra? É o mundo? São os seus desejos, seus prazeres, suas vaidades? Irmãos, quando a palavra de Deus ela é deixada de lado, a mentalidade humana ela se perverte. O certo vira errado e o errado vira certo. Por quê? Porque os parâmetros do certo e de errado estão aonde? Na palavra. Se você se afasta da palavra, esses parâmetros vão se perdendo na sua vida. E nós começamos, ou o que começa a falar mais alto na nossa vida, são as nossas vaidades, são as nossas ânsias de poder, são as nossas ânsias de luxúria. Por que existe Halloween? Por quê? Porque o povo se afastou da palavra. Porque a igreja no ano 300 em Roma se afastou da palavra, permitiu que tudo que não está na Bíblia fosse consagrado como doutrina cristã. Culto a imagens, culto a Maria, Halloween, dia de finados e por aí vai. Por quê? Porque a palavra deixou de governar. Quem começou a governar foi o homem. O homem começou a se colocar no lugar de Deus. Não é mais a palavra que tem autoridade. Quem tem autoridade agora é a igreja. E essa autoridade é definida pelo homem. Aí o que acontece? Deus sai de cena, irmãos. Deus sai de cena. Por quê? Porque a palavra não está sendo obedecida. Porque a palavra não está sendo guardada no coração do povo de Deus. O Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, porque ninguém pode arrebatá-las das palmas das minhas mãos. O Senhor Jesus, Ele é o pastor que governa as suas ovelhas através da sua palavra. É a palavra dele que tem que valer na nossa vida. Amém, igreja? Eles perseveravam no ensino, eles perseveravam na palavra, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, nós temos que perseverar aqui, ó. Você tem que fazer tempo para estar na escola bíblica dominical. Tivemos uma aula tremenda hoje sobre finanças. O homem pregou aqui por 1h38. Se eu não tivesse com tanta fome, eu até teria mais tempo. Mas
Mas a palavra que foi trazida aqui para nós hoje, irmãos, sobre a vida financeira, sobre entender finanças à luz da Bíblia, irmãos, aquilo lá tinha que, tudo que a igreja tinha que ter. Irmãos, foi profundo o estudo, profundo. E nós precisamos desse tipo de conteúdo que nos dá sustentação, que nos dá maturidade, que nos ensina, irmãos, a entender coisas que fazem parte do nosso viver diário aqui na terra, principalmente relacionado ao dinheiro. E ele usou uma expressão que eu gostei demais, porque ele começou desde lá da época das cruzadas. Ele disse que quando a igreja começou a converter à força as pessoas, os mercenários entraram na igreja com suas espadas. Eles falaram: não, a gente se batiza, mas as nossas espadas não vão se batizar não, nós vamos usá-las do jeito que a gente quiser, vamos continuar matando, né? E é glória de Deus canina, eu acredito. Irmãos, ele falou assim que hoje o crente é que nem um mercenário, só que ao invés da espada é a carteira. Eu me converti, mas a minha carteira eu uso ela do jeito que eu quiser. Aqui quem manda sou eu. Então, você quer ver a espiritualidade do crente? É a maneira como ele deixa Deus trabalhar no bolso dele. Porque uma das dificuldades maiores na vida do crente é a questão do dinheiro, né? E é por isso que muitos crentes não prosperam. E o que ele falou hoje foi muito forte, irmãos. Por que muitos crentes não prosperam? Por que muitos crentes estão com a vida emperrada, né? E ele destrinchou isso, né, nessa questão financeira. Eu achei tremendo aquele estudo, né? Então os irmãos que não viram, vejam o vídeo depois, vão lá, 1h38, mas vale a pena. Mas nós precisamos da palavra, é a palavra que vai nos dar sustentação, porque, irmãos, nós precisamos ter dinheiro, amém, irmãos? O dinheiro não pode governar a nossa vida, mas nós temos que ter dinheiro, para poder fazer o que foi dito, ajudar pessoas, sustentar a obra de Deus, suprir as nossas necessidades. Então nós precisamos aprender como lidar com essas questões através da palavra. Quem quer ser uma igreja poderosa aí? Terceiro, entenda que como cidadão do céu, você não pode ficar preso aos valores da terra. Amém? Essa igreja diz que as pessoas vendiam suas propriedades, pegavam dinheiro e repartiam com os pobres. Ou seja, quem era rico não está muito preocupado em ser rico. Porque quando a igreja ela está dominada pelo Espírito Santo, não é o amor ao dinheiro que manda, é o amor a Jesus. Amém, igreja? Aí as pessoas, elas começam a ver que pessoas valem mais do que coisas. Pessoas valem mais do que coisas. Pessoas valem mais do que bens materiais. Investir em pessoas passa a ser algo importante na sua vida. Por que hoje a igreja não investe em pessoas? Porque a igreja hoje está materialista, egoísta. Está todo mundo brigando pelo seu dinheiro. Está todo mundo querendo viver em torno do seu dinheiro. E não tem tempo para investir na vida de ninguém. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz do quê? De todos, não é de alguns não, de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aquela igreja, ela amava mais a Jesus do que o dinheiro. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: existe um evangelho de coisas importantes, existe um evangelho de coisas essenciais. Quando Jesus veio à terra, ele curou aleijados, irmãos, abriu olhos dos cegos, ele curou leprosos. Essas situações são importantes? Ok. Agora vamos supor que Jesus, depois de curar cegos, aleijados, leprosos, multiplicar pães e peixes, andar sobre o mar, ele, que nem o super-homem, subisse aos céus, a gente, tchau, foi embora. O que aconteceria com a gente diante do pecado, irmãos? Estaríamos
perdidos. Por quê? Porque tudo isso que ele fez foi importante, mas morrer na cruz foi essencial. Morrer na cruz foi essencial. Vou fazer uma pergunta para você. Se você está no deserto, ter um cantil de água é importante? Levanta a mão aí. Ok. E se o cantil estiver vazio? E não tiver lugar nenhum para você pegar? Você vai morrer com o cantil. Porque o cantil é importante, mas a água é essencial. Porque o cantil sem água, ele não vai matar a sua sede. Ter um carro é importante, mas se ele tiver com os 4 pneus furados, motor fundido, ele não vai conseguir te levar para lugar nenhum. Porque é essencial que esse carro esteja funcionando em perfeito estado. Essencial é aquilo que está acima do que é importante, irmãos. E quando a gente fala da essencialidade do Evangelho, a gente tem que entender que a essencialidade do Evangelho não está nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais. Por isso Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisa de dinheiro, Deus vai acrescentar. Precisa de saúde, Deus vai acrescentar. Precisa de solução para os meus problemas, Deus vai acrescentar, irmão. Mas tem que buscar primeiro o reino de Deus. O que está faltando na vida do povo de Deus? Reino de Deus. O povo de Deus está muito reino da terra. Por isso que não tem poder, por isso que não tem glória. A gente está muito cheio das coisas do reino da terra e vazio das coisas do reino de Deus. A gente precisa se encher mais do reino de Deus. Aquela igreja não estava preocupada com as coisas da terra, ela estava priorizando as coisas do reino. Irmãos, evangelismo é prioridade para Deus, sim ou não? Vida de santidade, cultuar a Deus, ler a palavra, orar, tudo isso é prioridade para Deus, irmão. Agora eu pergunto: isso é prioridade para você? Isso tem sido prioridade na sua vida? Então eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. É fácil a gente querer poder, mas existe um preço a pagar. Você está disposto? Quem quer pagar o preço pelo poder? Quem quer pagar o preço para ter mais da glória? Aí, ó, nem todo mundo levantou a mão, né? Vou perguntar de novo: quem quer pagar o preço para ter mais o poder de Deus? Então, você falou para Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem um preço a ser pago. Tem coisas na Bíblia que são condicionadas. Se, quando você encontra a partícula se, é uma condicionante de Deus para nós. Ah, você quer que eu sare? Você quer que eu perdoe? Se você fizer isso, se você fizer isso, se você fizer, eu vou fazer. Então nós não podemos ignorar o se de Deus, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender, estou pecando, estou fora da presença de Deus, mas quero me arrepender, quero mudar de vida, Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer o que precisa ser feito na sua vida, na sua casa. Irmãos, caminhando para o fim, essa igreja era uma igreja que tinha muito do poder e da glória de Deus, porque eles entendiam o valor da unidade e lutavam para estar, o que, irmãos? Para estarem juntos, presta atenção em mim aqui, ó. Para estarem juntos. A Bíblia diz que eles estavam juntos, e tinham tudo em comum. Não tem aquela frase assim, ó, estamos juntos. A gente fala até assim, ó,
Estamos juntos, irmão. Estar junto não pode ser apenas um ajuntamento geográfico. A gente tem que estar junto aqui dentro. A gente tem que estar junto nos propósitos espirituais. Irmãos, Jesus, ele poderia ter feito a obra sozinho, sim ou não? Mas ele chamou quantos para andar com ele? 12. E tinha até um Tomé lá, que tinha que ver para crer. Até Tomé encontrou um lugarzinho para mostrar para a gente que Jesus aceita todo mundo, até traidores, né? Tinha um Judas lá, ele não desprezou, mas Jesus, ele quis mostrar que é necessário ter unidade. Se você vai no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus vai dizer assim, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22, não sei se o Davi consegue colocar aí, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e os que têm amado a eles como me tens amado a mim. Olha só, irmãos, para que o mundo reconheça que tu me enviaste. Quando nós estamos unidos, a nossa unidade fala que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Na igreja de Atos, a Bíblia nos ensina que o fato dos crentes estarem juntos, partindo o pão em casa, perseverando todos os dias no templo, louvando a Deus, caindo na graça do povo, o que Deus fazia? Ele ia acrescentando à igreja todos os dias, aqueles que iam sendo salvos. Não tinha projeto de evangelismo, irmão. Não tinha projeto, como que nós vamos evangelizar o mundo? Não tem projeto. O projeto é a unidade. O projeto é estar junto. O projeto é louvarmos junto. O projeto é estarmos caminhando juntos. O projeto é comermos juntos. O projeto é na hora da dificuldade estarmos juntos. Na hora que os problemas chegarem, nós estarmos juntos. Na hora que o diabo se levantar contra nós, nós estarmos juntos. O projeto é estarmos juntos. Estando juntos, Deus acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos. Por que eu falo isso, irmãos? Dia 15 de novembro está aí. Eu fico vendo assim que tem muitas pessoas que parecem que estão distantes do propósito da unidade. Queridos, a unidade é um propósito para nós como igreja. A minha primeira família de origem, meus pais e meu irmão, que eu tinha só um irmão, eles todos já partiram. Da minha família de origem, só fiquei eu. Hoje a minha família é minha esposa, meus filhos, minha sogra, minhas netas, pode ser que já viram um neto aí, é minha família. E qual é a minha outra família? Vocês. Eu olho para muitos de vocês aqui como filhos na fé, como irmãos, como pessoas com quem eu posso contar. Para mim, pastor Gaudilei, estar com vocês é estar em família. Poder ter a oportunidade de estarmos juntos num dia e podermos orar, receber a palavra, participarmos de situações de descontração juntos, para mim isso é agradável. Por quê? Porque vocês, para mim, são minha família. E eu gostaria que esse sentimento partisse do seu coração para com a minha vida da mesma maneira. Eu gostaria que você olhasse para mim como alguém que faz parte da sua família, porque é assim que eu olho para a sua vida. Nós não estamos aqui para dirigir uma empresa. Você não está aqui para ser funcionário. Eu não estou aqui para ser seu chefe. Eu estou aqui para ser seu pastor, seu amigo, e participar da sua vida se você assim deixar. Nós precisamos ter unidade.
E nós precisamos lutar por unidade, porque unidade não acontece só porque a gente quer. A unidade acontece quando a gente faz ela acontecer. A gente tem que fazer a unidade acontecer. A gente tem que lutar para a unidade acontecer. Ela não vai acontecer só porque você quer que ela aconteça. Você tem que pagar um preço. Sabe qual é o preço da unidade? Pergunta para o seu irmão, sabe qual é o preço da unidade, irmão? Vou responder: convivência. Você tem que conviver para ter unidade com as pessoas. Amém, igreja? Por fim, viva o Evangelho de uma maneira tão apaixonada e tão prazerosa, que as pessoas de fora, que veem você apaixonado por Jesus, apaixonado pela igreja, apaixonado por culto a Deus, vão querer vir estar aqui, porque você contagiou a vida delas. Amém? Era isso que aconteceu com aquela igreja. Eles iam Deus ia acrescentando a igreja, porque eles olhavam para a igreja e viam crentes apaixonados por Jesus, crentes apaixonados por Deus, crentes que tinham prazer em ser crente. Você é feliz por ser crente? Vou perguntar: você é feliz por ser crente, irmão? Será que as pessoas lá de fora veem que você é uma pessoa feliz quando você está na casa de Deus? Tem crente que pergunta: você é feliz? Ai, pastor, eu sou muito feliz. Estou tão feliz. Mas quando eu estava lá fora, pastor do céu, aí a pessoa parece que brilha os olhos, né? Porque parece que o coração está preso lá. Tem que ser o inverso, irmãos. Quando eu lembro do meu passado, eu fico triste porque eu fiz isso. Mas agora eu estou em Jesus, aleluia. Eu sou feliz, Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me remiu, Ele me deu nova vida, Ele me deu esperança de vida eterna. Tem que ser assim. Como é que você está vivendo o Evangelho? Vamos ficar em pé nesse momento.